Amém, queridos? Abra a sua Bíblia comigo no livro de Oséias. O capítulo é o de número 2, o verso de número 14. Livro do profeta Oséias, capítulo 2, verso de número 14. É onde a Bíblia está aberta para nós nesta noite. Aleluia. Versículo bem conhecido, Oséias 2:14. A palavra diz assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Amém? Amém? O tema dessa noite é corações modelados no deserto. Corações modelados no deserto. Repita após mim: corações modelados no deserto. E o Senhor me deu essa palavra, irmão Ivaldo, num sábado, dia 27 de janeiro, já faz um tempinho, era 6:30 da manhã. O Senhor falou comigo, irmã Sueli, dizendo: o propósito do deserto não é nos matar, mas capturar a nossa atenção. Vou repetir: o propósito do deserto não é nos matar, mas capturar a nossa atenção, prender a nossa atenção. Irmãos, é nas dificuldades que Deus prepara o nosso coração. É nas dificuldades, irmão Hélio, que Deus adestra o nosso coração. É nas dificuldades que Deus treina o nosso coração. E Deus está chamando a atenção, irmãos, que Ele precisa ser o nosso único e insubstituível amor. A palavra diz em Deuteronômio, capítulo 6, versos 4, 5 e 6, texto também bem conhecido de nós, aleluia, o Shema. Deuteronômio 6, 4 ao 6 está escrito: escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Então Deus não quer ser apenas mais um, Ele quer e deve ser, irmã Sueli, o único. E Deus não quer ser e nem pode ser alguém substituído por outro ou por alguma coisa, mas Ele é insubstituível. Aleluia. Ele precisa ser, uma Roselane, o único e insubstituível amor da sua igreja, do seu povo, dos seus filhos e filhas. Aleluia. Nós vivemos, Cristina, uma geração pós-moderna dividida, com valores confusos, contraditórios. Por quê? Porque há deslealdade para com Deus em muitos corações, que se entregam diariamente a tantos outros senhores. Por isso que lá em 1 Coríntios 8, versos 5 e 6, Paulo diz: porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses,
quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Aleluia. Diga assim comigo: há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. Aleluia. E é ao Pai, através do Filho, no poder do Espírito Santo, que eu tenho que empenhar a minha total e restrita lealdade, que eu tenho que comprometer o meu amor de uma forma única e insubstituível. Aleluia. A Bíblia mostra que se nós nos sujeitarmos a outros senhores, nós vamos impor a nós mesmos uma autoescravidão. O princípio de Romanos 6,16 é muito simples, irmãos. O princípio é: você serve a quem você se sujeita, você serve a quem você se entrega. Romanos 6,16, Paulo vai dizer: será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça? Então Paulo está mostrando o princípio aqui: a quem você se oferece, se entrega, a este você obedece. Se servir ao pecado, se entregar ao pecado, servirá ao pecado que leva à morte. Se servir à justiça, se entregar à justiça, servirá a Deus, será conduzido à justiça. Glória a Deus. Aleluia. Não tem como eu dizer que me entrego a Deus servindo ao pecado, ou servindo ao pecado dizer que me sujeito a Deus, porque a quem você serve, a quem você se entrega, a quem você se sujeita, querendo ou não, gostando ou não, esse se tornará o seu Senhor. Aleluia. Nós só podemos, Marlene, manifestar a autoridade de Deus estando sujeitos a Deus. Não se sujeita à autoridade, não se manifesta a autoridade de Deus estando sujeito ao mundo, estando sujeito ao diabo, estando sujeito à carne. A autoridade de Deus se manifesta por homens e mulheres que estão sujeitos a Ele. Então o princípio, Sheila, é: a autoridade vem pela sujeição. Não é o quanto eu faço coisas religiosas, não é o quanto de religiosismo eu tenho, ou expresso, ou manifesto aos outros, mas a autoridade vem sim pelo quanto eu me sujeito. Diga comigo: a autoridade vem pela sujeição. Se queremos ser homens e mulheres de grande autoridade espiritual, precisamos estar grandemente sujeitos ao Senhor Jesus. Aleluia. Veja, irmão Ivaldo, que Deus não muda, somos nós quem mudamos. Portanto, se há instabilidades, se há turbulências na jornada, somos nós e não o Senhor. Mas a boa notícia é que, apesar de mim e de vocês, apesar de nós, Deus não abre mão de nós. Diga para quem está do seu lado: apesar de você, Deus não abre mão de você. Aleluia. Glória a Deus. O que isso significa? Que Deus não nos abandona. Você pode glorificá-lo? Aleluia. Deuteronômio 31:6
mostra claramente isso. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês. Olha isso, Ele não os deixará, nem os abandonará. Então Deus tem os seus eleitos, que perseveram nele, não preferidos, mas eleitos, que nele perseveram. Hebreus 10:36, a Bíblia diz: vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Como se faz a vontade de Deus? Perseverando. Aleluia. Em Deus. É verdade. Perseverando em sujeitar-se ao Senhor. Como se alcança as promessas, as bênçãos, os milagres, as vitórias do Senhor, aleluia. Como se alcança o cumprimento do propósito de Deus na minha vida? Perseverando no Senhor, perseverando em estar sujeitos ao Senhor, aleluia. A eleição de Deus em Cristo, irmãos, é um chamado à perseverança dos santos no Senhor, andando no poder do Espírito Santo. A eleição de Deus em Cristo é um chamado divino à perseverança dos santos, a nós, eu e você, os santos de Deus, perseverarmos nele, andando no poder do Espírito Santo. Hebreus 10:39 diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Aleluia. Quem aqui quer experimentar o melhor de Deus na sua vida? Amém. Então nós experimentamos o melhor de Deus, dedicando a Deus o nosso melhor. Não tem como experimentar o melhor de Deus dedicando a Deus o seu pior. O resto do seu tempo, o resto das suas forças, o resto das suas finanças, não. Deus não quer restos, Deus quer as primícias. E nós vamos experimentar o melhor de Deus, dedicando o nosso melhor a Deus. Amém. O que Deus quer de nós, irmãos? Para que Deus nos chama? Ele nos chama para um relacionamento sólido com Ele. Diga comigo: relacionamento sólido com Deus. Relacionamento sólido com Deus. Vida cristã é um relacionamento, aleluia, e não a execução de forma mecânica e automática de uma série de religiosismos, aleluia. Deus quer de nós e nos chama para um relacionamento sólido com Ele. E por que isso é tão difícil nos dias de hoje? Por que isso é tão desafiador nos dias de hoje? Porque nós não só vivemos a pós-modernidade, mas nós vivemos a pós-modernidade líquida. O que quer dizer isso, pastor? Uma época, um tempo, uma geração aonde não se tem mais relacionamentos, compromissos, desafios, metas, perspectivas de vida sólidas, como as gerações anteriores tinham, mas sim aonde as pessoas vão como um líquido dentro de um determinado recipiente, se deixando tomar a forma daquele recipiente, daquela circunstância, daquela situação.
Mas apesar da pós-modernidade líquida, Deus continua chamando pessoas para ouvi-lo. Deus continua chamando pessoas para obedecerem a sua voz. Você é uma dessas pessoas? Amém, Jesus. Diga assim: fala, Senhor, Fala, que Senhor. teu servo ouve. Que tua serva ouve. Aleluia. Ele pode falar mesmo? Amém, Jesus. Josué capítulo 1, verso 8 e 9 diz: não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Prosperidade e sucesso está relacionado com obediência aos princípios da palavra do Senhor. O texto continua dizendo, aleluia: não foi isso que eu ordenei? Seja forte, corajoso, não tenha medo nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Aleluia. Então esforço e bom ânimo, irmãos, em não se afastar da palavra do Senhor. São os valores do reino de Deus. Esforço e bom ânimo, irmã Joseli, em não se afastar da palavra do Senhor. São os valores do reino de Deus. Amém? Eu estou falando de corações modelados no deserto. Veja, irmãos, que Deus tem vários meios de tratar conosco, mas um único caminho, que é Ele mesmo em Cristo, para a sua própria glória, para a promoção do seu reino, e não dos nossos projetos de impérios, projetos de poder, que sempre acabam em confusão, sempre acabam em Babel. A nossa vida, ela torna-se confusa quando o projeto é nosso e não dele, mesmo que supostamente esse projeto seja atribuído a ele. Quanta gente dizendo por aí que Deus falou e Deus não disse, que Deus mandou e Deus não mandou nada, mas é tudo projeto de si mesmo, de si próprio. Perceba, irmãos, que a vida de gente assim é uma vida confusa. A história da Torre de Babel nos mostra claramente que a questão não é subir a ponto de tocar os céus, mas a questão é: por que determinadas pessoas querem essa ascensão? Qual a motivação a desejar, a almejar subir, alcançar determinadas posições, determinados patamares? O problema de Babel não era a torre, era o coração de quem estava construindo. Gênesis 11, verso 4, revela aqui com qual coração eles estavam construindo. E o Senhor pergunta nessa noite: com qual coração você tem edificado? Gênesis 11, verso 4 diz: disseram, venham, vamos construir uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus. Olha a motivação errada aqui, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Eles esqueceram que a única celebridade era, é e sempre será o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Irmãos, só o caminho de Deus é perfeito, embora na maioria das vezes não nos seja atraente. Por quê? Porque nós queremos o que é próprio nosso, mas nós temos que entender que tudo que há em nós, por nós mesmos, sempre estará destinado ao fracasso total. Tudo que há em nós, por nós mesmos, sempre estará destinado ao fracasso total. Por quê? Simples, porque a depravação é total.
O homem, quando caiu, não caiu parcialmente da graça de Deus, ele caiu totalmente. E nós, em nós mesmos, levamos em nós marcas dessa queda, mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. E quando dedicamos a nossa vida inteiramente a Ele, nosso coração inteiramente a Ele, sujeitamos os nossos projetos a Ele, fazemos da meta, do objetivo, do plano da nossa vida, o propósito que Ele tem para nós, então Ele nos torna, pelo poder do Seu Espírito, pela autoridade da Sua palavra, nova criatura nele, em Cristo Jesus. Aleluia. Sim, Deus. E se a depravação foi total, nós podemos experimentar a regeneração geral. Glória a Deus. Efésios 2, verso 1 diz: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Quem nos deu vida? Deus, na pessoa de Cristo Jesus. Quando Ele nos deu vida? Quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. Entenda nessa noite, você que veio receber uma palavra de Deus para a sua vida, que o projeto de Deus é totalmente triunfante em nós, a ponto de vencer o maior e o mais destrutivo poder que assola a humanidade, a própria morte. Ele é, e nele está a ressurreição, e nós ressuscitaremos no Senhor. Amém. Perceba que o nosso conceito de sucesso, ele se limita a perspectivas dessa vida. O nosso conceito de sucesso está limitado às perspectivas dessa vida. Mas o conceito de sucesso do Senhor abrange muito mais que essa vida, abrange a eternidade. Aleluia. 1 Coríntios 15, 54, Paulo vai dizer assim: E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia. Amém? Amém. Amém? Amém. Diga assim comigo: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Que o seu coração, nos desertos que você tem enfrentado nessa vida, nessa jornada, nessa caminhada, seja um coração tratado, seja um coração quebrantado, seja um coração focado no único e insubstituível amor, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa vida. Glória a Deus. Amém? Obrigada. Fique em pé no seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ter a palavra de oração com a irmã Cristina.